Oi gente, tudo bem com vocês? Comment ça va? Começamos aqui mais uma aula da nossa semana de francês e o assunto da aula de hoje é como aprender francês com mais eficiência. Uma coisa que eu vejo muita gente aí, um problema de muita gente é que não sabe como aprender francês e por isso acaba não aprendendo no tempo que deseja ou do jeito que deseja ou acaba não aprendendo de jeito nenhum. Isso é uma coisa muito importante de saber, porque caso você tente aprender francês do jeito errado, isso pode até causar um bloqueio para você, fazendo com que você não consiga aprender de jeito nenhum ou você acabe colocando isso para você, que você não é para francês, que você não consegue de jeito nenhum aprender francês, que é muito difícil e por aí vai. Então, a aula de hoje é super importante por causa disso. Caso você não tenha assistido a aula de ontem, falamos sobre as frases mais usadas na língua francesa para quem é iniciante, então já entra lá porque em um vídeo você já consegue desenrolar muita coisa e é super importante por causa disso também. Então, gente, por que eu vou falar de métodos para aprender francês? Quando eu fui para o Canadá, quando eu tinha 16 anos, eu fui com o intuito de aprender francês em 6 meses. Mas a minha meta, para mim mesmo, era aprender em muito menos, porque eu já queria sair por aí falando com as pessoas em francês, já queria começar a falar francês, porque sempre foi um desejo muito grande meu aprender francês. Então logo que eu cheguei lá, eu não via a hora de começar a falar francês, de virar aquela tagarela. Falar nas salas, falar com os professores, com o pessoal dos níveis mais altos, eu já queria falar muito. Então eu criei como se fosse um método de aprender francês mais rápido. Mas é o seguinte, não vai achando que é fácil não, que vou estudar 15 minutinhos por dia, isso não funciona, tá bom? Tem que se dedicar e tem que querer acima de tudo. Então, por isso que nesse vídeo de hoje eu vou falar dicas e métodos e informações importantíssimas para você saber, para poder aprender o francês de qualidade. Gente, e o mais importante de tudo, a gente tem que aprender um francês que seja um francês definitivo. Porque uma coisa que eu vi muita gente falando também Letícia, eu estudei francês há não sei quanto tempo, eu tentei aprender de tal jeito, mas eu já esqueci tudo, não lembro mais de nada, não lembro como é que conjuga, eu não sei como nada. Não lembro de nada. Na aula de hoje eu vou comentar sobre isso, mas na última aula, na 5ª aula, eu vou falar tudo o que você precisa fazer para aprender o francês de modo definitivo, não esquecer nunca mais. Porque tem muita gente que acha que isso não é verdade, que isso não é possível, mas isso é possível sim. Graças a esse bom senhor, Ebbinghaus, que provavelmente eu estou pronunciando o nome dele errado, já que eu falo francês no alemão. Esse homem é um grande intelectual, cientista, inteligentíssimo, que desenvolveu um gráfico, uma teoria chamada a curva do esquecimento, que simplesmente mostra como é que a gente esquece das coisas e como evitar de esquecer as coisas. Então, na 5ª aula falaremos com mais calma sobre isso. Vou dando um spoiler sim, porque eu adoro um spoiler. Mas antes disso, vamos voltar para o assunto da nossa aula de hoje, que é métodos para aprender francês de modo eficaz. Então, gente, é o seguinte, quando eu cheguei no Canadá, eu não vou dizer pra vocês que eu não sabia nada de francês, mas eu sabia muito pouco mesmo. Até porque eu tentei aprender antes, mas eu não tinha me dedicado, eu não tinha feito um cronograma, eu não tinha aprendido nenhum método para aprender idiomas. Então, naquela época, eu sabia quase nada mesmo. Tipo assim, quem assistiu o vídeo de ontem sabe mais do que o que eu sabia quando eu cheguei no Canadá, sabe? Muito pouco, eu sabia muito pouco mesmo. Então, o que foi que aconteceu? Logo que eu cheguei lá, eu fiquei com a meta de que eu ia tirar esses 6 meses para aprender idioma. Então, eu tinha que aprender em menos tempo do que isso, porque era basicamente só o que eu estava fazendo, sabe? Eu só tô fazendo isso, então eu tenho que aprender rápido, eu tenho que aprender logo. Coloquei isso na cabeça, não me perguntei por quê, mas é porque era uma coisa que eu queria muito fazer, aprender a falar francês. Então, ao longo dos meus meses, eu desenvolvi algumas técnicas, descobri algumas dicas de como aprender francês, de como aprender, na verdade, qualquer idioma, de modo mais rápido, tranquilo e o mais legal de tudo, de modo interativo, porque não adianta você sentar na cadeira, passar meia hora lendo um livro, isso não vai funcionar, tá bom? Tem que ser de modo interativo. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês para aprender a falar um idioma, você precisa falar. Eu sei que parece muito óbvio, mas tem gente que não leva isso a sério, sabe? Tipo assim, quer simplesmente aprender as regras gramaticais, ler, não sei o que lá, mas não tem a coragem, não tem a desenvoltura de falar o idioma. E a gente tem que se forçar a falar. Tipo assim, não precisa aprender o idioma pra falar, entendeu? Só tenta falar o que você sabe. É muito importante você
botar isso em prática, porque caso você não tente se expressar, não tente formar frases, o seu rendimento vai cair bastante. É aquela história, para você aprender a falar um idioma, você tem que falar. Se você não falar, você não vai aprender a falar. Acabou. Conheço muitas pessoas que sabem ler inglês, que sabem entender o inglês muito bem, mas que não falam nada por causa disso, que eles não colocam em prática. E isso é uma coisa muito importante, colocar em prática. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês que querem aprender idiomas, pratiquem na fala. Falem, nem que seja com o espelho, com o pai, com o avô, com alguém que você conhece que fala aquele idioma. Fala, tá bom? É gravar áudio, não é mandar mensagem. Para isso, eu tenho uma sugestão de aplicativo, que é um aplicativo que eu uso bastante. Tem gente que não gosta, tem gente que não se adaptou, mas eu me adaptei muito bem, então é por isso que eu vou dar essa dica para vocês. O nome do aplicativo é Tandem, esse aqui que tá aqui. Não é uma publi, eu não tô sendo paga pra falar sobre esse aplicativo, é só porque eu uso mesmo e eu gosto, tá? É um aplicativo que você vai mandar mensagem para estrangeiros, pode ser do mundo inteiro, pode ser da França, da Bélgica, da Suíça, de qualquer país que fale francês, ou de outros idiomas também, se você quer falar inglês com americano e etc. Pode mandar bronca, manda mensagem para eles, que aí vocês vão ter uma conversa naquele idioma para que você consiga praticar. Essa foi a primeira coisa que eu fiz para aprender francês com mais eficiência, foi aprender a falar com pessoas estranhas ou falar com pessoas que saibam falar aquele idioma. A segunda dica que eu tenho para quem tá querendo aprender um idioma é: compra um caderno. Um caderno, qualquer caderno. Esse aqui era o meu caderno de quando eu comecei a aprender francês, tá bom? Eu comprei esse aqui numa lojinha lá no Canadá mesmo, foi super baratinho, eu paguei, sei lá, uns $7 nele ou menos, e ele é a coisa mais fofa do mundo. Mas enfim, por que eu comprei esse caderno? Porque eu decidi que eu ia anotar nele tudo que eu fosse aprendendo de francês. Então, se algum dia eu tivesse alguma dificuldade, alguma dúvida, era só eu vir nele e ver. Só que o que aconteceu? Eu fui mais a fundo. Toda vez quando eu passava no metrô de Montreal, eu ficava em Montreal. Toda vez que eu passava pelo metrô, tinha um cara entregando jornal. E é tudo de graça. Lá no metrô de Montreal, todos os jornais, essas coisas são de graça. Então, todo dia, quando eu ia pra escola, eu passava e pegava o jornal com ele. Lia o jornal antes da aula, porque eu chegava na aula super cedo, meia hora, às vezes até mais tempo antes da aula começar, para ler o jornal. E eu fazia uma transcrição, o que significa que eu literalmente escolhi uma matéria que me chamasse mais atenção e eu escrevi ela no meu caderno. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um exemplo. Eu botava aqui, produção do dia, botava a data, escrevia o título da matéria e eu escrevia a matéria inteira. Eu escrevi muito, que vocês não têm ideia. Eu escrevia muito, gente. Todos os dias eu escrevia uma matéria, todos os dias. Olha pra isso, o caderno aqui tá todo preenchido. Fora isso, de vez em quando eu colocava uma regrinha gramatical que eu achava interessante colocar, mas todo dia eu anotava a minha pesquisa, todo dia eu anotava o meu artigo. Por que eu digo que isso é tão interessante? Mesmo que você não saiba francês, mesmo que você não saiba tudo da gramática francesa, eu também não sabia quando eu comecei a fazer isso aqui. É importante porque você vai começar a treinar a escrita e você vai começar a ter contato com a língua francesa. Tanto matérias, então você vai saber alguma coisa que está acontecendo da atualidade, quanto você vai saber escrever gramática. E isso é muito importante, porque na gramática francesa, a gramática é um pouco diferente da portuguesa. Então, por exemplo, tem palavras que têm 3 acentos. E a gente tem que começar a pegar prática de saber qual é a palavra que tem mais acento, qual é a que não tem. Isso é muito importante e é o único jeito de você começar a descobrir, digamos assim, o único jeito de você se acostumar a escrever as palavras do jeito certo é escrevendo. Então eu aconselho demais vocês terem um caderninho específico para aprender o idioma que vocês estão aprendendo, no caso seria o francês, e começar a anotar. Ah, Letícia, não tem o jornal, minha cidade não tem jornal em francês, o que é que eu faço? Gente, o Google tá aí pra isso. Você vai entrar no Google e você pode botar nomes de grandes jornais, por exemplo, Le Monde, que é o Mundo, né, um jornal francês muito conhecido, ou você pode simplesmente colocar notícias em francês e começar a escrever, não é problema. Tem um aplicativo que eu sugiro pra vocês chamado Linguística
360, eu vou colocar a fotozinha dele aqui, que é um aplicativo que eu também usava muito para poder fazer essas redações, que é um aplicativo que vai mostrar para vocês as últimas notícias em francês. E ele também é legal porque ele tem o áudio, é um podcast, ele tem o áudio e também tem a transcrição do áudio, então você vai poder escutar e acompanhar com os olhos, o que é muito bom porque você vai começar a assimilar o som das palavras às palavras. Então, o que é que eu sugiro? Usa o aplicativo Linguística para começar a perceber os sons das palavras e faz isso aqui para começar a praticar a escrita, tá bom? Eu sugiro demais vocês fazerem isso. Letícia, meu Deus do céu, é muita coisa para fazer num dia. Gente, vocês só vão aprender francês rápido se vocês tiverem muito contato com o idioma, tá bom? Não adianta vocês quererem aprender francês estudando 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia. Isso não vai rolar. Você tem que dedicar uma parte do seu dia a aprender francês, nem que seja 1 hora por dia. Se for constante, é melhor. Por quê? Porque vai ter menos tempo para esquecer as coisas do dia anterior, você vai ter mais contato com aquilo e vai virar uma rotina. É o que eu super indico também, vocês transformarem o estudo do francês em uma rotina, virar uma coisa obrigatória. Todo dia você faz, que nem você escova o dente todo dia. Então, começar a transformar isso em rotina, tá bom? Outra dica que eu dou pra vocês, que eu julgo muito importante na hora de aprender francês. Começa a entrar no mundo da França, tá bom? Escuta músicas em francês, pra facilitar na questão das músicas, porque, tipo assim, eu sei que de vez em quando é complicado achar música em francês. Eu sei porque eu já procurei muita música em francês, eu botava assim, músicas em francês e tal. E a maioria não me agradava, ou era muito antiga, era outro estilo musical, digamos assim. Então, o que é que eu vou fazer? No canal do Telegram, eu vou compartilhar com vocês a minha playlist de música francesa. Geralmente é um estilo mais pop, rap, porque é o que eles escutam muito lá na França, rap, essas coisas. Então eu vou deixar uma playlist com as músicas mais famosas da França, por enquanto, lá no Telegram. E aí vocês acessam para que vocês possam escutar as músicas e realmente ter mais esse contato com o francês. Acho super importante. Então vamos lá, recapitulando o que eu já falei até agora. Tentar falar, formar frases em francês, falar com pessoas de fora, ter contato com pessoas de fora, ter um caderninho para escrever redações, para escrever notícias ou o que quer que seja. Escutar podcast com notícias e com a transcrição do áudio para que você consiga associar os sons às palavras. Escutar músicas em francês, importantíssimo. E a última dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: na hora que vocês acharem uma palavra que vocês não conhecem em francês, em vez de irem diretamente ao tradutor para ver o significado, faz o seguinte, coloca no Google e vê as fotos, porque você vai esquecer muito menos se você for ver fotos do que se você simplesmente ver a tradução. É muito mais legal, você vai se forçar a pensar, por exemplo, o que é que essa foto significa, o que é que isso pode ser. Eu acho muito mais legal do que simplesmente ir pro tradutor. Tradutor é fácil demais e aprender um idioma não é tão fácil assim não. Então faz assim, entra no Google, coloca a palavra e aperta em fotos. E aí vê o que é que aparece e tenta meio que desvendar. Se as fotos realmente não tiverem nada a ver, aí você pode ir realmente no tradutor, né? Porque fazer o quê? Mas tentem na foto primeiro, eu acho que isso ajuda bastante. Isso é com qualquer idioma. Mas, gente, eu realmente vou falar uma coisa pra vocês. Não adianta querer falar francês sem ter uma imersão. O que eu aconselho muito pra vocês é o seguinte: finjam que estão na França, começa a só consumir conteúdo em francês, muda o idioma do celular para francês e começa a ter esse contato muito grande. Ensina o pessoal da tua casa francês, olha, vem cá, deixa eu te ensinar como dar oi em francês. Porque é só assim, gente, que vocês vão puxar o francês para dentro da vida de vocês. Essa é a ideia de fazer o intercâmbio, entendeu? Quando você vai para o intercâmbio, você tem um ensino muito intensivo daquele idioma. É o dia todo dia. E se você não tem esse ensino intensivo do idioma em casa, eu acho muito difícil você aprender. Ou pelo menos falar com fluidez. Vai ser bem difícil, tá bom? Não tô dizendo que é impossível, nada é impossível. Mas você vai demorar muito mais, vai puxar muito mais energia e não vai ser tão eficiente quanto trazer realmente esse mundo, essa cultura francesa pra dentro de casa. O que é que eu tô fazendo? Pra galerinha, né, que quer ter esse contato grande com o francês, que quer aproveitar o mês de janeiro, né, que são férias, pra poder fazer esse intensivo, como se fosse esse intercâmbio,
Eu tô montando uma turma de intensivão de francês que vai ser durante 4 semanas, 2 horas por dia, ou seja, bem puxadinho, fora o contato que você vai ter em casa, né, escutando música e tal. Então eu vou te dizer uma coisa, com esse intensivão você vai conseguir dar aquele up no idioma com muito mais facilidade e com muito mais eficiência, porque realmente vai ter o contato com a língua direta. Como é que vai funcionar esse intensivão, Letícia? As vagas ainda não estão abertas, mas se você procurar nessa página, vai ter um botãozinho bem assim, lista de espera para o intensivão de francês, que vai para um canal no Telegram, onde vocês vão ficar na lista de espera para quando abrir as vagas do intensivão, vocês poderem se inscrever. As vagas são limitadas, então logo que abrir, você já faz a sua inscrição, já garante, para que você não fique de fora do intensivão de janeiro, porque eu digo uma coisa, gente, vai valer muito, muito, muito a pena. É sério, gente, com esse intensivão você vai conseguir dar um up no seu aprendizado de idioma e eu garanto pra você que vai ser uma experiência muito legal, porque eu tô preparando tudo, basicamente sozinho. E eu garanto pra você, gente, que vai ser uma experiência muito legal, porque eu tô preparando tudo com todo o amor, todo o carinho do mundo. E eu vou estar bem próxima de vocês, o que vai facilitar ainda mais o aprendizado do idioma. Então já garanto que você não vai perder a sua vaga, entra lá no canal da lista de espera. E um resumo dessa aula também vai estar disponível no canal Semana do Francês. E um resumo dessa aula também vai estar disponível no botão azul que tá logo aqui embaixo, que tem dizendo conteúdos exclusivos, tá bom? Então se você quiser um resumão dessa aula, entra lá, aperta que vai estar tudo bonitinho em PDF, eu tô enviando o resumo de todas as aulas. E, gente, não perde a aula de amanhã, porque a aula de amanhã é extremamente importante. Os erros mais comuns dos brasileiros quando estão tentando aprender francês. Então, não perde, coloca lá, me fala pra todo mundo que vai ter essa aula, que amanhã você vai ter aula de francês, porque essa aula você não pode perder. Garanta que aqueles erros você não vai cometer e você vai falar muito melhor do que você falaria. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, gente, e até amanhã!